Vamos voltar a falar aqui no canal sobre preparação para concursos. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal sobre o assunto, né? Eu tenho aqui já os vídeos sobre a minha jornada de concursos. Eu falei sobre o que eu faria também de diferente em outro vídeo. Também já fiz minhas considerações sobre trabalhar e estudar. Hoje vamos falar sobre a quantidade de horas necessárias para conseguir uma aprovação. E também eu vou fazer um outro vídeo com dicas de prova objetiva, portanto se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado sobre esse próximo vídeo, certo? Então vamos aqui para o vídeo de hoje, que é sobre essa pergunta que é muito comum, né? De quantas horas estudar por dia são necessárias. Obviamente que eu não tenho essa resposta, claramente. Eu acho que essa resposta, na verdade, não existe, porque também depende muito da condição da pessoa, de ela absorver conteúdo. Então, cada pessoa tem uma habilidade diferente para isso. Cada pessoa vai ter uma necessidade de, por exemplo, repetir mais vezes a revisão de um determinado assunto. Então, é difícil dizer, mas eu arrisco dizer que em torno de 3 a 4 horas diárias seria uma carga horária mínima, certo? Uma carga horária mínima para você conseguir se preparar para um concurso, sobretudo os concursos que têm um conteúdo programático muito extenso, né? Ou seja, concursos privativos para bacharéis em Direito. E então eu acho que pela extensão do conteúdo programático, menos do que 3 horas a pessoa vai ter muita dificuldade de revisar tudo e ter tudo fresco na cabeça, né? A menos que a pessoa realmente já tenha muita bagagem e aí menos de 3 horas ela consiga apenas revisar algo que ela já tem isso, né? Então seria mais uma revisão. Se você precisa absorver novos conteúdos, além de revisar antigos, eu acho que fica difícil com menos de 3 horas. No entanto, eu entendo também que se você no momento não tem mais do que 3 horas, por exemplo, você pode começar a tentar se preparar, né, com o tempo que você tem, para daí e já ir pegando um ritmo de estudos, né? Mas, inclusive, eu acho que a pessoa com menos de 3 horas de estudo por dia talvez tenha uma dificuldade de realmente se sentir engajada nesse projeto, né? Então, eu acho que umas 3 a 4 horas é uma quantidade razoável para a pessoa ir estudando, se preparando e estar sempre se aperfeiçoando. Inclusive, há estudos nesse sentido, né, de que o cérebro humano até mesmo tem como um limite da sua capacidade diária de concentração com alta qualidade em torno de 4 horas. Os estudos oscilam, né, alguns falam de 5 horas, e isso também varia muito do nível de intimidade que você tem com a matéria. Então, por exemplo, para a maioria das pessoas vai ser difícil estudar direito financeiro por 5 horas seguidas, né? Você, normalmente, se você não atua na área de fiscalização, né, no Tribunal de Contas, alguma coisa do tipo, você vai ter dificuldade de ler mesmo as leis e os livros sobre o assunto. Então, é um assunto que é cansativo, né? Você estudar licitações lá no início, né, quando eu estava na faculdade ainda, você estudar licitações pela primeira vez é difícil, né? E depois de um tempo que você insiste ali, você se acostuma com aqueles jargões e todas as expressões e começa a ficar mais fácil você estudar por mais tempo. Mas, ou seja, depende do nível de intimidade que você tem com o assunto e também da sua própria facilidade natural para lidar com aquele assunto. Mas, então, de 3 a 5 horas por dia é o que você tem ali do seu ápice da concentração. E isso é importante você ter em mente para você também distribuir a sua concentração escolhendo o que é que você vai estudar e os horários que você vai estudar cada um dos assuntos. Então, eu vou falar aqui da minha experiência, né, de como eu fiz ao longo da minha jornada. Por acaso, isso é uma coisa que eu tenho documentada, porque eu tinha o hábito de fazer cronogramas de estudo já desde a minha época de vestibular, e na faculdade eu continuei fazendo, e eu tenho aqui salvo no meu computador os meus cronogramas. Eu fazia o cronograma e editava uma imagem de wallpaper, né, de papel de parede no computador, e colocava para ser a imagem do papel de parede. E assim que eu ligava o Windows, ele ficava com uma imagem de fundo, né? Então, eu vou abrir aqui essa imagem aqui da minha época da faculdade, eu sem estágio. Nessa época aqui que eu não estagiava, eu estudava 6 horas antes de ir para a faculdade, eu estudava à noite, era um curso noturno, né? E tentava estudar mais 1 hora após a faculdade. Essa hora aqui depois da faculdade eu acho que
não era uma coisa que eu fazia religiosamente em dia, mas tentava fazer esse estudo após a aula, sobretudo quando a aula terminava mais cedo, eu conseguia. Quando chegava após as 10 horas da noite, eu tinha dificuldade de cumprir essa hora a mais aqui. Mas vocês veem que eu organizava meu dia, que eu começava a estudar às 7 horas da manhã, ia para a academia e depois voltava a estudar, tanto pela manhã quanto à tarde. Alguns dias da semana eu ainda corria também, e à noite eu ia para a aula, né, todos os dias. E, enfim, em média, 7 horas por dia, horas líquidas de estudo, né, aqui. Sempre trabalhei com horas líquidas, então quando eu ia para o intervalo, eu suspendia a contagem. Então, isso aqui, inclusive, era meu cronograma de estudo aqui para faculdade mesmo. Isso aqui era a minha grade da faculdade, nem era um estudo para concursos. Eu até comento no meu vídeo sobre a minha trajetória de concursos que eu faria um pouco diferente, porque realmente eu me dediquei muito na faculdade ao estudo de todas as disciplinas, sem pensar muito em concursos públicos na época. Eu talvez já tivesse dado uma guinada para focar mais em concursos. Por exemplo, se eu tinha 7 horas aqui, com certeza com 3 horas eu conseguiria atender muito bem o conteúdo da faculdade, dava para estudar 4 horas para concurso já dentro da faculdade. Mas, inclusive, eu tenho aqui também o meu cronograma da faculdade, da época que eu já estagiava, e aqui eu estava me preparando para um concurso dentro da faculdade, um concurso do MPU. Eu até comentei no meu vídeo da minha jornada de concursos, que esse concurso aqui eu fiquei em 16º lugar, eu achava que ia ser nomeado, não fui, né? Mas mostra aqui que eu estudava 3 horas de manhã, aí já eu ia para a academia, da academia eu voltava para casa, almoçava, ia para o estágio, do estágio eu ia direto para a aula, e depois da aula eu estudava de novo, e tinha 1 ou 2 dias na semana que eu saía com os amigos da faculdade. Eu tinha 20 anos de idade nessa época aqui, claro que tinha que aproveitar a minha juventude também, então eu desfrutava alguns dias na semana de sair com a turma da faculdade, como qualquer jovem faz, né? Mas tinha esse compromisso de tentar estudar aqui, bater essa carga horária ao longo da semana. Essa grade aqui embaixo era a grade da faculdade, na verdade, né? Não era no meu estudo em casa. E depois, encerrada a faculdade, eu tive um período sem trabalhar. Eu comentei no meu vídeo da jornada, né, que eu passei uns 2 anos só estudando, porque eu já estava aprovado em alguns concursos, mas a nomeação demorou, né? E eu fiquei um período sem trabalhar. E aí, nesse período, que aí essa imagem aqui que eu tenho, e um outro wallpaper, que é um trecho do wallpaper, né, do papel de parede, eu tinha, portanto, a seguinte organização: eram 8 horas diárias líquidas. Aos sábados eu estudava 7 horas e dia de domingo 4 horas. Eu lembro que teve um período que eu fazia cursinho e aí diminuiu algumas horas do sábado, que eu fazia aula à tarde. Mas na semana, inclusive, eu mantinha as 8 horas, mesmo fazendo aula em cursinho quando eu fiz, né? Eu fiz poucos períodos de cursinho, já comentei isso em outro vídeo também. Mas é isso, então era uma carga horária semanal aí de mais de 50 horas, e eu nunca consegui fazer mais do que 8 horas diárias líquidas. Tem pessoas que eu sei que conseguem 10, 12 horas. A minha sensação quando chegava ao final do dia aqui sempre era de que minha cabeça estava para fritar, na verdade, aquela impossibilidade de absorver novos conteúdos. Então, nesse meu período aqui, enfim, eu nunca consegui estudar mais de 8 horas por dia líquidas. Inclusive, em reta final do concurso, o estudo para prova oral, eu estudava isso aí, 8 horas, 9 horas. Também nunca consegui passar das 10 horas da noite. Sempre tive hábitos diurnos, e depois, quando eu chegava 10 horas, o olho começava a queimar, não conseguia me concentrar. Então, eu tinha dificuldade de estudar assim, tarde da noite, né? Nunca tive esse hábito. Então, eu sempre foquei mesmo na regularidade, né? Sempre pensei nisso, de que se eu fizer o mesmo trabalho todo dia, bem feito, eu não preciso fazer uma estripulia, né, de estudar 12, 10, 14 horas por dia, porque eu sabia que isso, inclusive, poderia gerar um adoecimento, e no longo prazo isso poderia prejudicar meu resultado. Então eu sempre foquei numa regularidade, que fosse um bom volume, e
constante, né? E depois eu tive meu período trabalhando, né? Primeiramente na Companhia de Águas do Rio Grande do Norte, como advogado, era um cargo, era um emprego público, né? E depois na Justiça Federal, como analista judiciário, e nesse período aqui, aí já eu reduzi, né, essa carga horária e eu organizava da seguinte forma: 5 horas durante a semana, aos sábados eu estudava 7 horas e no domingo eu estudava 4 horas, né? Então eu vou voltar aqui para a imagem para mostrar como eu organizava aqui nesse período. Eu não era casado, né? Morava com meus pais e, enfim, era uma rotina mesmo para estudar e trabalhar, né? Eu fazia isso, já namorava a minha esposa na época, ela também estava nessa época se preparando para provas de residência, ela é médica, e então a gente estava no mesmo ritmo, né? Os dois estudando bastante ao longo da semana e trabalhando também, então se encontrava mais aos finais de semana, né? E, inclusive era comum no sábado, que os dois não estavam trabalhando, a gente se encontrar para os dois ficarem estudando, né? Era geralmente o que se fazia no sábado, a gente passava o dia juntos estudando, à noite saía com amigos, confraternizava. No domingo, eu normalmente acordava, lia os informativos da semana e depois de um tempo, aqui consta que eu estudava ainda mais 2 disciplinas, mas depois de um tempo eu vi que eu tinha necessidade de descansar, então eu acordava no domingo, lia os informativos do STF, do STJ da semana, e quando eu terminava, pronto, acabou. Se fosse preciso ir até 1 hora da tarde, eu ia, mas muitas vezes eu terminava 10, 11 horas da manhã e já ficava livre para, enfim, descansar. Então essa aqui era a minha rotina de estudo e trabalho. Então vocês veem que, considerando a carga horária semanal, que na verdade é até mais importante do que a diária, né? Quando eu estava sem trabalhar, eu estudava 50 horas por semana, trabalhando 36 horas. Então dá para ver que nem foi uma redução tão grande assim, né? Isso porque eu também tinha uma condição muito favorável de morar na casa dos meus pais e trabalhar a 1 quilômetro da casa deles. Então era uma rotina muito boa mesmo para estudar. Eu não imagino uma condição melhor do que a que eu tive nesse período para trabalhar e estudar. Então, eu consegui, nesse período aqui, até passar no concurso de juiz federal, manter 36 horas semanais de estudo, né? Prosseguindo aqui, já superando essa questão da carga horária, vocês viram, quando eu mostrei aqui esses cronogramas, que vocês podem sempre pausar para ver com calma, né? Que tem os blocos de estudo aqui, né? Por sinal, depois, na minha fase final de estudo para juiz federal, eu já não considerava tanto a disciplina que eu estava no dia aqui. Normalmente eu já estava estudando 2 disciplinas por vez na semana e alternando entre elas. Eu não tentava distribuir dessa forma, assim, já sabendo, tal dia na semana eu vou estudar tal disciplina. Depois eu passei a observar mais a quantidade de horas que eu tinha, os horários, e selecionava 2 disciplinas para estudar. Mas o ponto que eu vou falar agora é sobre a duração de cada bloco de estudo desse aqui. E essa duração, como eu mencionei, a gente tem um tempo que você consegue manter a concentração com alta qualidade, né? E esses blocos de estudo, eles variam de pessoa para pessoa e geralmente você define fazendo uma experiência, né? Você começa a estudar, você cronometra o tempo e você vai ver até onde você aguenta estudar com a qualidade. E aí depois você descansa e você vai tentar fazer um outro bloco de estudos e tentar estudar com a mesma duração, com qualidade. Se você não conseguiu manter a mesma qualidade nos 2 blocos, é sinal que o primeiro bloco já estava muito estendido. Então, normalmente, esses blocos eles vão ficar entre 50 minutos até 1 hora e 15. Eu conseguia usar. E aí, como é que na verdade, eu pensava nisso? Eu via que no início do dia, naturalmente, eu mais descansado, eu conseguia estudar 1 hora e 15. Então, esses blocos do início do dia, por exemplo, aqui, que eu fazia antes de ir para a academia e depois da academia, antes de trabalhar, eu fazia blocos de até de 1 hora e meia, aqui eu conseguia estudar, porque eu estava com a cabeça bem fresca, né? Mas quando eram dias que eu estudava direto, assim, aí os blocos geralmente eu diminuía para no máximo 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e fazia os intervalos, respeitando religiosamente isso, porque eu sabia que se eu esticasse muito o bloco de estudo, eu ia me cansar e eu ia perder o rendimento ao longo do dia. E
sobre os descansos, eu normalmente marcava 15 minutos de descanso, certo? E eu evitava, na maioria das vezes, não fazer coisas que prendesse minha atenção, né? Como assistir séries, esse tipo de coisa, né? Assistir televisão, porque eu percebi que quando eu fazia esse tipo de descanso, que é um descanso talvez ativo, né? Que você está ali concentrado, fazendo alguma coisa, mas que é lúdica, né? Ainda assim você não descansa completamente. Então, o melhor tipo de descanso que eu observava era de fazer mesmo uma meditação. Então, muitas vezes eu fazia uma meditação. Existia um aplicativo que eu usava no celular que ele usava tipo umas ondas sonoras lá, uns barulhos que supostamente ajudava a pessoa a meditar, a entrar num estado de meditação, né? Esse aplicativo não está mais disponível na App Store, então eu nem vou mencionar aqui como alternativa, mas qualquer barulho que você possa colocar, por exemplo, para meditação, né, que são barulho de cachoeira, ou mesmo a meditação guiada, vai te ajudar muito a você voltar descansado. Quando você utiliza esses 15 minutos para meditar, você volta com a cabeça que parece que limparam mesmo a sua mente ali, que estava aquela mente poluída com muita coisa que você estava pensando, parece que passaram um limpador e você volta com a cabeça muito fresca para voltar a estudar. Claro que o cansaço ainda assim é acumulativo ao longo do dia, mas foi o melhor método que eu já vi de descanso entre blocos de estudo, mas, por outro lado, isso aí, às vezes é difícil de você fazer isso várias vezes ao longo do dia, né? Também é desgastante você fazer meditação várias vezes, mas eu fazia pelo menos 1 ou 2 intervalos no dia com algum tipo de método de meditação, tá certo? Eu nunca estudei sobre meditação, mas na prática, depois que eu fui estudar um pouco sobre isso, na verdade tentar me informar um pouco, eu vi que na verdade eu estava ali meditando. Então, mas basicamente eu tentava botar um barulho lá e não pensar em nada por 15 minutos, né? Às vezes chegava até a tirar um cochilo e voltava, mas funcionava muito bem mesmo. É uma coisa que recomendo altamente você fazer esses descansos que sejam um descanso absoluto, né? E, por fim, né, sobre ainda a carga horária, são coisas que você precisa considerar a questão de você trabalhar em área relacionada, que era o meu caso. Eu era assessor de juízes federais, então eu aprendia muito no meu trabalho. Então, nesse período aqui que eu tive uma carga horária semanal reduzida para 36 horas, na verdade, eu estava trabalhando 35 horas por semana, eram 5 dias de 7 horas corrida de trabalho, e nessas 7 horas eu aprendia muito dentro do meu trabalho. Então, não dá para dizer que eram períodos em que eu não estava aprendendo, né? E, então, isso tem que ser considerado também quando você tem pouco tempo para trabalhar. Se você trabalha numa área que te auxilia a aprender o assunto que você vai utilizar no concurso, esse tempo de trabalho, ainda que você não conte como um tempo de estudo, mas ele vai te auxiliar de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Tem a questão da persistência também, como eu mencionei, eu sempre foquei numa questão de longo prazo, como geralmente se diz, né? Estudar para concurso é uma maratona, né? Você não está fazendo uma corrida de 100 metros, é mais para uma maratona mesmo, ou uma ultramaratona. Então você tem que saber que você tem que se manter no jogo, tem que se manter saudável, né? Então manter um ritmo de estudo que te faça evoluir, né, diariamente e que ao mesmo tempo te mantenha saudável, né? E também essa questão que eu coloquei aqui da atividade certa na hora certa. Então, quando eu ia organizar meus blocos de estudo aqui, eu geralmente pensava em distribuir de acordo com o nível de tranquilidade e atenção que eu tinha ao longo do dia. Então, por exemplo, eu sempre colocava as matérias mais chatas no início do dia, porque eu estava com a cabeça mais fresca, e ao final do dia, geralmente eu colocava a parte prática, né? Seja treinar questões objetivas ou treinar questões subjetivas. Dá para ver aqui que esse quadro aqui de estudo eu fiz na preparação para a segunda fase, né? Para a prova dissertativa de concurso de juiz federal. Então, eu sempre colocava isso no final do dia, porque praticar realmente é muito fácil, mesmo estando cansado. Inclusive, você tem que praticar cansado, porque normalmente na prova você vai ficar cansado em algum momento, né? E você tem que manter essa resiliência, né? De estar cansado e ainda assim tentando fazer ali, né? Tentando executar bem. Então, eu distribuía sempre considerando isso de
qual a hora do dia que eu vou colocar, qual o tipo de assunto que eu vou estudar, de acordo com o meu estado de cansaço mesmo ao longo do dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído com vocês aqui, com o método de preparação de concurso que vocês vão adotar. Sei que isso aqui, provavelmente, talvez muito do que eu tenha dito aqui já seja um tanto óbvio para vocês, mas achei que era importante compartilhar a minha trajetória, que com certeza foi exitosa, né? E, sobretudo, em concurso de juiz federal, fazendo isso aqui, eu consegui passar na primeira fase por 6 vezes, né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, funcionou muito bem. Também em provas da AGU, né? Eu passei nas 2 provas que eu fiz. Então, eu espero que tenha contribuído para vocês e desejo a melhor sorte nas provas que venham a fazer. Até a próxima.